Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos. É uma grande satisfação seguir com vocês nessa reflexão sobre o contexto histórico da doutrina social da Igreja. Meu nome é Jefferson, sou consagrado a Deus como comunidade de aliança e sou professor de História e estou aqui para a gente tentar entender um pouco o contexto histórico no qual a igreja estava inserido dentro da produção dos documentos que fazem parte da doutrina social da igreja. Na primeira aula nós vimos um pouco deste processo de transição do século XIX para o século XX. Vimos que esse século XIX é o lugar onde surge uma série de novas demandas da sociedade, das pessoas, do ser humano, surge nesse século XIX. É um século onde o homem, através de um conhecimento científico e da sua vaidade, ele se afasta de Deus, né, pelo menos no pensamento filosófico, e vai desembocar no século XX, que para o Eric Hobsbawm seria o breve século XX, certo? Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre a crise das democracias e a ascensão do autoritarismo. Vamos entender um pouco o que foi a Primeira Guerra, a crise de 29, a ascensão dos regimes totalitários, a Segunda Guerra Mundial, ok? Para a gente iniciar a nossa conversa, na aula passada, nós falamos um pouco do liberalismo, do socialismo e como a Rero Novaro ela surge como uma proposta equidistante. Em alguns livros de história, livros didáticos, apresentam a Rero Novaro como socialismo cristão. Isso é uma aberração, isso é horrível. Mas, de nenhum modo, a Rero Novaro ela, ela, ela confirma o liberalismo econômico. Para a gente entender um pouco o que foi essa crise de 29, a gente vai voltar um pouquinho para a Primeira Guerra Mundial, né? Então, essa Primeira Guerra Mundial ela vai ser a crise do paradigma positivista. Né? Segundo esse escritor inglês, Wells, né, em 1914, ele dizia que essa guerra seria a guerra para acabar com todas as guerras. A Primeira Guerra Mundial é um produto das tensões políticas europeias que vem do imperialismo, que vem da Guerra Franco-Prussiana, né, que vem de questões mal resolvidas desde o Império Napoleônico, né, e que vão eclodir numa dimensão de envolver várias nações ao mesmo tempo em conflitos que vão acontecer simultaneamente e que vão gerar um grande conflito único que vai ser considerado a Primeira Guerra Mundial, porque vai envolver países praticamente de todos os continentes. Né? É, e aí essa guerra ela é importante, como eu já disse para vocês, porque ela gera essa crise do paradigma positivista, porque o positivismo, como a gente falou na aula passada, ele pensava essa sociedade, essa civilização europeia como caminhando a passos largos para a civilização, a passos largos para o progresso, passos largos para uma sociedade justa. E a gente pensa como o ser humano ele é vaidoso achando que pela sua própria força ele conseguiria a paz e a justiça, né? Mas na verdade, em grande parte, foi esse progresso científico, foi essa ganância por progresso, foi os avanços científicos do século XIX que geraram a Primeira Guerra Mundial. Nós vemos aqui uma imagem ao lado de uma fábrica de bombas. Então, a Revolução Industrial, ela foi positiva? Foi. Na história, a gente não faz muito juízo de valor, né? A gente analisa. Mas a Revolução Industrial, ela foi boa. Mudou as formas de produção, aumentou a produção, né? Existem alguns historiadores que relacionam, inclusive, o aumento demográfico à Revolução Industrial. Entretanto, houveram também uma série de pontos negativos oriundos da Revolução Industrial, como aspectos sociais, aspectos ambientais, e esse aspecto moral de que o conhecimento científico desenvolvido pelo homem ele foi usado para matar o próprio homem. Então a gente tem aqui uma fábrica de bomba, né? O esforço industrial dos países que não estavam em guerra, mas para
construir, formar, né, elaborar, criar bomba para um eventual conflito que iria acontecer. Isso sempre ocorreu, mas nesse momento ele vai ganhar uma proporção sem precedentes na nossa história. Então, a grande pergunta que os homens do século XIX fizeram quando a guerra explodiu, e que no início, sempre início de guerra, né? Hoje nem tanto, mas nesses momentos da história, sempre o início de guerra é muito romantizado. Hoje, às vezes, a gente até vê uma romantização, né, do conflito armado. Eu vou defender minha família, nem que seja na faca e na bala. Meu amigo, quem é você? O que, é que você está dizendo? Né? É, existe essa romantização, né, de eu vou defender a minha pátria. E eles pensavam que a guerra ia ser uma guerra curta, né, que ia ser rápido. E aí esse escritor inglês, ele pensava que a Inglaterra ia passar o trator em cima da Alemanha e fim. E aí ele dizia que essa seria a guerra para pôr fim a todas as guerras, que essa seria uma guerra entre cavalheiros, né? Só que a gente vai ver que a Primeira Guerra Mundial ela é uma das guerras mais sujas, mas suja no sentido literal, imunda da história. As trincheiras eram imundas. Existem relatos dos combatentes de que haviam ratos maiores do que os gatos. Os ratos que comiam os defuntos que estavam apodrecendo, né? Toda a descrição daquele ambiente totalmente insalubre, e é tão podre que é um produto da Primeira Guerra Mundial vai ser a gripe espanhola, que vai matar 50 milhões de pessoas num número, num número conservador, viu? Que foi a última pandemia tão mortal, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia também, né? Mas se associa muito à gripe espanhola, porque a gripe espanhola foi essa que não teve controle, né? E que matou muita gente, que foi um produto dessa insalubridade da Primeira Guerra Mundial, né? Então o homem que veio do século XIX, positivo, esperançoso, né? Vamos chegar, a gente vai deixar a barbárie de lado, a gente vai deixar o nosso estado de selvageria de lado e vamos ser civilizados, né? Vamos ser pessoas, né, educadas, finas, né? Onde iremos ter uma sociedade, né, onde todos terão ali oportunidade, não é bem todos, né? Mas os meus iguais, né? Terão ali tudo igual e tal, igualdade entre os iguais não é exclusividade de socialismo não, viu? E seguindo. Então, o homem que vem do século XIX, ele vai se deparar com a guerra e vai se perguntar a que o progresso nos levou. A isso, a uma matança, né? Vários jornalistas da época vão dizer exatamente isso. Aqui, o que gerou, né? O desenvolvimento tecnológico. Para quê? Diz a história que Santos Dumont, o inventor do avião, não foi os irmãos Wright, viu? Pelo amor de Deus, foi o Dumont, sim. É, ele viu um bombardeio na, na Revolução Constitucionalista, né, aqui do Brasil, 1932, e ele sofria de profunda depressão porque ele percebeu que a sua invenção, o avião, né, ele estava sendo usado para matar. E conta-se, né, e que ele se matou por causa disso. Existem outras histórias aí, né, que falam o contrário, outras coisas, mas enfim. Mas a grande questão é que esse homem do século XIX, pelo menos um homem sensato do século XIX, ele vai olhar e vai dizer: que civilização é essa? Isto é a civilização? E aí o positivismo vai entrar numa grande crise do paradigma. E vai deixar esse positivismo e vai virar um ceticismo, vai virar um pessimismo. Né? O mundo vai entrar numa era de pessimismo, de revolta, que a gente vai ver posteriormente. Aqui um cartaz, só para a gente ter uma ideia, né, de como era a pressão para a galera e lutar naquela época. Aqui um cartaz para a população britânica, que dizia, né, é melhor você enfrentar as balas do que morrer em casa com a bomba. Bem levezinha. Né? Ajude o exército pelo menos uma vez a parar com os bombardeios aéreos. Deus salve o rei.
E aqui no cantinho direito nós temos uma imagem do então secretário-geral do Vaticano, né? Do Vaticano não existia ainda, né? Da igreja, né? Do pontificado do então Papa Pio XI, né? O Eugenio Pacelli, que seria o Pio XII, né? Posteriormente. Aqui uma imagem de um ataque de uma trincheira com gás e lança-chamas, né? A, o uso de gases na Primeira Guerra Mundial vai ser uma das piores coisas, né? Vai ser considerado crime contra a humanidade, né? Crimes de guerra, porque é exatamente a total perda de dignidade, né? É o que a gente chamaria de apelação aqui no Nordeste, né? É, é um homem não enxergar no outro um semelhante, mas justamente o outro. Lembra da aula passada? O outro. O outro que não é outro eu, como propõe o catecismo da Igreja Católica, mas que é o inimigo, é o que eu não sou, é o que eu não quero, é o que eu evito. E a partir do outro eu sei quem eu sou, mas no aspecto negativo, né? Eu nego para me afirmar, né? Vamos passando. E aí a crise do liberalismo, né? Posterior à Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver a ascensão meteórica dos Estados Unidos como grande potência econômica mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos a Inglaterra como a principal potência mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra vai sofrer uma grande devastação. Obviamente, seu parque industrial vai ser destruído, sua população vai morrer, né? Vários, os homens, né? Principalmente, que vão para a linha de batalha, a destruição dos campos, né? Uma série de fatores que uma guerra do tamanho da Primeira Guerra Mundial pode gerar em uma população. Então, vai entrar uma crise econômica enorme e os Estados Unidos, que só vão entrar na guerra em 1917, tranquilos, descansados, alimentados, bonitinhos, que vão passar por cima da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, vão vencer a guerra, digamos assim, e vão despontar como a principal potência econômica, vendendo alimentos, vendendo produtos primários, vendendo tudo, tudo a Europa comprava aos Estados Unidos. Então a economia americana vai disparar e a produção industrial americana vai disparar. E um elemento interessante, a política econômica dos Estados Unidos nesse momento era o liberalismo. A questão do Fordismo, né? A linha de produção, o toyotismo, e aí vai. E o empregador alienado lá, só apertando o botão, Charlie Chaplin, tempos modernos, pega aí a referência. Né? Então, uma grande produção industrial, e surge aí, nesse contexto, né, da grande produção, numa grande entrada de capital, o American Way of Life, o modo de vida americano, que é baseado no consumismo. Consumir. Consumir o carro, um eletrodoméstico, uma roupa, o lazer, uma bebida, a Coca-Cola dispara nesse momento também. Então, o consumo, né? Então, o consumo ele vira um estilo de vida, né? Enquanto durante a maioria da história consumir coisas, ter pequenos luxos era uma coisa praticamente restrita à nobreza, é, o American Way of Life ele vai vender o luxo como uma necessidade, né? Então eu preciso tomar uma Coca-Cola, eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter uma roupa nova, eu preciso escutar aquela música, ir para aquele show, né? Aquele concerto, ir para aquela peça teatral, né? Eu preciso me mostrar para os outros, apesar que isso também não é, se mostrar para os outros não é a partir dos Estados Unidos, né? Tem um livro muito bom sobre isso, que é a Sociedade de Cor, do Norbert Elias, depois você pode procurar, é muito legal. Mas tudo isso, toda essa produção econômica e esse avantajado, né, do capital entrando, vai gerar uma coisa chamada capital especulativo. Né? Era muito fácil você investir na Bolsa de Valores. Jornaleiros investiam na Bolsa de Valores. Vendedores de frutas investiam na Bolsa de Valores de Nova York nesse momento. Qualquer um poderia comprar ações de uma empresa porque era um negócio extremamente vantajoso. Todas as empresas cresciam porque tinha um mercado consumidor enorme. Só que o que vai acontecer?
o consumo vai começar a diminuir, as empresas vão continuar se expandindo, vão começar a surgir empresas, muitas empresas surgem como um capital especulativo, as pessoas compram porque as ações elas estão sempre crescendo e o que vai haver é que essa riqueza, esse capital, ele não tem liquidez, né? Aí uma galera que entende de economia pode explicar melhor, né? Mas não tem liquidez, não é riqueza, é dinheiro, não é riqueza, né? E vai chegar um momento onde todas essas ações das bolsas de valores de Nova York não vão ter valor nenhum. E muitas pessoas vão tentar vender, outros vão tentar vender suas empresas e não tem valor nenhum. Então, vai haver casos de pessoas milionárias, muito ricas, que vão perder absolutamente tudo. Tudo. Né? E aí é interessante como os Estados Unidos vai viver essa contradição do sonho americano, digamos assim, né? Desse American Way of Life, modo de vida americano, do consumismo. Agora as pessoas não têm nem para o básico. Né? E o Estado ele não interferiu em nada porque justamente a política econômica era a do liberalismo econômico clássico do Adam Smith, da autorregulação do Estado. A lei da oferta e da procura, né? A mão invisível do Estado, nas próprias palavras do Adam Smith, regularia essas relações. E existe uma vasta documentação de até banqueiros americanos advertindo o presidente dos Estados Unidos na época, dizendo, o cara vai quebrar, a galera tá comprando muita ação na bolsa e não tem empresa. Essa galera, essas empresas, elas não geram riqueza. Vai ter um momento que vai quebrar. E o Estado americano não faz nada, justamente porque eles acreditavam. E até mesmo depois da quebra da Bolsa de Valores, o Estado americano vai demorar em fazer alguma coisa porque eles acreditavam que o mercado ia autorregular-se. Posteriormente, Franklin Delano Roosevelt vai propor um plano econômico chamado de New Deal, que basicamente, inspirado num economista John Keynes, ele vai propor a intervenção do Estado na economia. E aí essa intervenção do Estado vai ser justamente na criação de obras públicas, na redução, no estabelecimento de um salário mínimo, na geração, basicamente, geração de emprego e renda, né? Na manutenção de preços de alimentos. Então o Estado vai intervir para regular as relações econômicas, para regular a economia, para restabelecer, para reordenar a economia que estava totalmente destruída. Essa crise da Bolsa de Valores vai gerar um impacto mundial, porque os Estados Unidos era o principal consumidor de vários produtos, e aqui no Brasil, nosso principal comprador de café, que era o nosso principal produto de exportação, e o Brasil também vai entrar numa grave crise econômica e grave crise política, né, que vai gerar queda um golpe de Estado que vai dar início à Era Vargas. Né? E aí é interessante, como eu já citei, né, na aula passada, o Pio XI ele fala na Divinis Redemptoris, que é uma carta onde ele critica fortemente o socialismo soviético, mas ele diz, esse socialismo, esse comunismo, ele só existe por causa do liberalismo. Isso é muito interessante. Né? O liberalismo preparou o caminho para o comunismo. Né? Aqui algumas imagens, essa imagem dessa mulher, ela é uma imagem muito forte porque sabe-se que essa mulher estava vendendo seus filhos. Né? E era uma prática que não era difícil de se encontrar nos Estados Unidos nessa época. A fome era tão grande que as pessoas estavam dispostas até mesmo a vender os seus filhos. E o destino dessas crianças, vocês podem imaginar quais diversos poderiam ser. Né? E aí a gente vai entender um pouco também da ascensão do autoritarismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, como eu já falei, a Europa totalmente destruída. O Tratado de Versalhes foi um tratado imposto pelos vencedores aos vencidos. Alguns historiadores tratam o Tratado de Versalhes como uma punição. Né? Então, a Alemanha vai ser considerada a principal culpada da guerra, o Império Austro-Húngaro vai ser fragmentado, a Alemanha vai ter uma força militar limitada, vai ter que pagar uma pesadíssima multa aos países vencedores. E esse contexto vai fazer com que o governo alemão, e aí a Itália também, que vai se associar à Entente, que vão ser os vencedores da guerra,
mas que não vão ter a promessa que lhe foi dada cumprida, então vai ter um grande ressentimento. Então, todo esse contexto, e não só dos vencidos, mas também dos vencedores europeus, França e Inglaterra, esse contexto vai fazer com que os governos que vão assumir eles sejam extremamente ineficazes. Ineficazes no sentido de que se vivia uma grande, profunda crise econômica e social, saímos da maior guerra que já tinha havido em toda a história praticamente. Né? Então estava totalmente devastado. Então nós temos aí uma crise econômica que vai se arrastar, nós temos a presença, né, da corrupção, e isso vai fazer com que o discurso socialista ele cresça muito dentro das classes operárias em praticamente todo o Ocidente europeu. Na Inglaterra a gente vai ver partidos socialistas, partidos comunistas, partidos dos operários, né, de inspiração socialista. Na Alemanha também. E aí é muito interessante que é esse fortalecimento do discurso socialista, em grande parte, que vai fomentar um discurso nacionalista ferrenho. Né? Esse novo nacionalismo, eu coloco novo entre aspas, porque não é novo. Esse nacionalismo, ele, se a gente fosse colocar um momento que ele surgiu, nós poderíamos falar da primavera dos povos lá no século XIX, onde nós temos a afirmação dos povos, das nações enquanto nações, né? A diferença de nação e de Estado. Né? Muitas vezes a gente tem um Estado com várias nações dentro. Isso vai acontecer na África, por exemplo, um produto do imperialismo europeu que vai botar vários povos, etnias diferentes dentro do mesmo território político e esses povos vão se matar até hoje. Né? Então, esse nacionalismo que surge na Alemanha, que surge na Itália, que surge na Espanha, em Portugal, esse nacionalismo ele surge a partir de uma negação, de novo, do outro. Né? E aqui, importantíssimo, gente, existe uma coisa aí, né, dizendo que nazismo é de esquerda. Pelo amor de Deus, gente. Né? É, não é errado admitir o que é claro, certo? O nazismo é um regime de extrema direita. E é interessante a gente perceber que a Igreja Católica ela condena os extremos. Nós vamos ter três documentos muito importantes, né? Desculpe o meu italiano, né? No abbiamo bisogno, que é Nós Não Precisamos, de 1931, onde o Papa condena o fascismo italiano. Nós temos o Mit Brennende Sorge, que, de 37, onde, onde diz, né, com ardente preocupação, né, e o Papa critica o nazismo, condena o nazismo, e temos a Divini Redemptoris, em que há uma condenação do comunismo soviético. A igreja ela se afasta desses extremismos. Né, e alguns que dizem, né, que o nazismo e o fascismo são coisa de esquerda e tudo, eles falam isso porque as semelhanças que acontecem entre o fascismo e o nazismo com o stalinismo se dão pelo seu extremismo, não por serem de esquerda ou direita, certo? Então, esse outro para esses regimes, né, eles surgem a partir desse conceito da alteridade, como a gente já comentou, esse outro que não sou eu. Então, no caso do nazismo alemão, a gente vai ver a elaboração de um inimigo comum, que é o judeu comunista, certo? Então, esse judeu comunista ele seria o responsável, primeiro, pela guerra, pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? E ele é figurado como esse inimigo da nação. A culpa é dele. E aí surge uma série de histórias de que judeu come criança, de que judeu tem um pacto com o demônio, né? Que judeu é comunista. E vai haver uma série de perseguições que vão começar sutis, né? Que vão começar com a proibição dos judeus de se expressarem em jornais, que vai começar com a perseguição de intelectuais judeus, de professores judeus, da negação à educação dos judeus, e uma série de direitos civis sendo negados aos poucos, que vai eclodir na Noite dos Cristais, que enfim está sendo usada aí como se fosse besteira. O Holocausto judeu, né, está sendo enxovalhado aí. E aí
esse outro judeu, ele tem o nazismo alemão, ele precisa desse judeu comunista, né, para unir a nação, né? Então todo o medo, ele é um instrumento muito poderoso, né? E o nazismo ele faz se utilizar desse medo contra o judeu, contra o comunista, para arregimentar esse apoio popular e principalmente de uma burguesia com medo da expansão do ideal socialista dentro das camadas populares, vai apoiar em grande parte a ascensão de lideranças carismáticas, nacionalistas, com uma proposta de governo forte e que deram resultado, gente. A gente fala do Hitler, né? Que o Hitler é o cão encarnado. Pode ser, mas na época o cara, ele deu muito certo. Ele fez uma Alemanha destruída pela guerra voltar a crescer. Não é o pleno emprego que vale? Não é o progresso que vale? Não é o dinheiro no bolso que vale? Então, gente, se nós vivêssemos na Alemanha de 1930, muito provavelmente, se é o dinheiro que vale, se é o emprego que vale, se é o progresso que vale, nós apoiaríamos o Hitler, né? Isso é forte, mas é verdade. Da mesma forma, o Mussolini, né? Na Itália. Mas, em contrapartida, o que a igreja propõe no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1944, o outro não é aquele do qual eu me afasto, não é aquele que eu faço uma caricatura dele, é aquele que eu me aproximo, é o outro eu me vejo nele, né? A Segunda Guerra Mundial explode, né, com a invasão de Hitler à região ao porto ali no corredor polonês, né, que agora eu esqueci o nome daquela cidade, mas enfim, uma invasão nazista ali na Polônia, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Mas essa Segunda Guerra Mundial ela é antecipada por uma série de vistas grossas, né? Existe a perseguição sistemática aos judeus, ela começa, né, com a ascensão de Hitler ao poder, o antissemitismo, e Hitler também não inventa nada de novo, certo, gente? A ideia da superioridade racial e da eugenia ela é do século XIX, darwinismo social, vamos lembrar, certo? A ideia de que havia uma raça superior à outra, ela foi gestada na Inglaterra, na defensora da democracia, certo? É, Foi o darwinismo social que pegou as ideias do Charles Darwin lá, do evolucionismo e tal, que aplicou as ciências sociais, e eles criaram uma ciência, gente, chamada frenologia, que eles mediam o tamanho da testa, do nariz, da orelha, da cabeça, para dizer se você, né, tinha mais predisposição a ser bandido, por exemplo. Né? Se você tivesse um nariz de tal forma, você tinha mais predisposição a ser um assassino. Isso era tido como ciência, certo? Então, essa ideia de eugenia, essa ideia de superioridade racial, ela não foi inventada pelo Hitler. Ela foi inventada pelo homem positivo do século XIX, certo? E o antissemitismo, ele não era exclusivo da Alemanha nazista. Esse cartaz aqui, que está no Museu do Holocausto de Washington, esqueci de botar a referência, mas é do Museu do Holocausto de Washington, ele diz, né? Acordem americanos, vocês querem isso? O comunista é judeu, o comunismo é judeu, né? Limpem a América, parem a praga vermelha, boicote ao judeu, certo? Então, a gente vai ter uma conferência chamada Conferência de Evian, onde vários países do mundo eles vão se reunir para falar sobre a crise migratória dos judeus. Os judeus estavam tentando fugir da Europa, vários. E os Estados Unidos ele vai botar uma cota de 20 mil judeus por ano. A gente vai acolher só. E com muita resistência. Londres também, a Inglaterra também, uma cota bem pequenininha. Quando Hitler ataca a Tchecoslováquia, né, e anexa os Sudetos ali, Inglaterra e França ficaram de boa, Conferência de Munique. Eles decidiram que Hitler podia anexar os Sudetos da Tchecoslováquia sem nem consultar a Tchecoslováquia e os judeus que moravam lá. Estamos nem aí. Né? O primeiro campo de concentração criado pelos nazistas não foi para judeu também, foi para comunista. Certo? E
E aí é uma polêmica enorme, né, falando sobre o papel da igreja nesse contexto, porque alguns bispos vão se declarar como, pô, meu irmão, o Hitler tá brecando os comunistas, ó. É, talvez o Hitler seja um mal menor, né? E aí, gente, quando a gente fala isso, eu não estou dizendo que a igreja era nazista, não, a igreja é humana, a igreja ela é histórica, né? E como todo ser humano, quando a gente está vivendo aquele processo ali na hora, a gente às vezes não consegue julgar com o olhar que a gente tem hoje do presente. Então hoje, novamente, a gente olha para o Hitler do passado e já sabe, Hitler é o demônio. Mas as pessoas que viviam daquela época não viam como a gente vê, certo? E os bispos, eles são pessoas, né? Mas, em contrapartida, a Igreja Católica ela foi fundamental para salvar milhares de judeus. Eu falei dessa conferência de Evian, onde várias nações elas se negam a receber judeus, elas botam uma cota, botam vários impedimentos para receber judeus. E existe uma grande documentação que mostra o papel da Igreja Católica no recebimento desses judeus. Né? Existe os conventos que receberam judeus e estima-se que 5.000 judeus foram recebidos, né, abrigados nesses conventos. Estima-se também que 3.000 judeus foram abrigados no Castelo de Gandolfo, né, a residência do Papa. E é interessante porque os historiadores, alguns historiadores vão dizer, mas isso é muito pouco, mas a igreja poderia ter sido mais enfática na condenação do nazismo e tudo. Mas existe um dado muito interessante que os bispos católicos da Holanda, eles se manifestaram de uma maneira muito forte contra o nazismo, né? O que aconteceu com isso? Represália. 110.000 judeus foram presos na região dos Países Baixos, em grande parte por causa de um discurso enérgico dos bispos da Holanda contra o nazismo. Foi uma represária. Então, se o Pio XII ele tivesse um discurso enérgico, público, notório contra o nazismo naquela época, provavelmente ele seria alvo de represália. E aí a gente não sabe o que poderia acontecer. Se o que ele fez foi certo ou errado, isso aí, né, eu deixo para você, deixo para Deus, né? Mas ele salvou vidas. Poderia ter salvado mais? Não sabemos, né? Recentemente, em 2019, o Papa Francisco abriu os arquivos do Vaticano para esclarecer a relação da Igreja Católica com o nazismo. E o Papa disse sobre isso: a Igreja não tem medo da história, pelo contrário. Em outros aspectos da história também a Igreja já mostrou como não ter medo da história, não ter medo da pesquisa séria histórica, né, é melhor do que, né, botar para debaixo do tapete. Ok, gente, muito obrigado, irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Que Deus os abençoe e até a próxima.